Muito bem, pessoal. Professor Wagner na área para mais uma aula de Biologia D. Hoje vamos falar sobre metabolismo energético. Vamos começar a falar sobre a palavra respiração. Afinal, o que significa respirar? Bom, respiração para a biologia significa produzir energia. Então, todo e qualquer organismo precisa respirar para produzir energia. E essa energia ela é retirada de moléculas nutritivas, moléculas como carboidratos, lipídios e proteínas, ou seja, moléculas que vocês estão estudando lá na biologia A. Lá vocês aprendem o que são essas moléculas. Aqui vocês aprendem como a gente tira energia dessas moléculas, como a gente quebra elas e tira energia para fazer outros processos no nosso organismo. Essa energia que a gente retira das moléculas nutritivas, ela vai ficar armazenada em uma molécula específica, chamada de ATP. Então, aqui está a estrutura do ATP. O ATP, a sigla ATP significa trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. E esse nome é dado por causa da sua estrutura. Ela tem aqui uma adenosina, que é a junção de uma adenina, que é uma base nitrogenada. Vocês vão saber o que é uma base nitrogenada nessa frente. Uma ribose, que é um carboidrato, que é um monossacarídeo. Então, a junção de adenina e ribose forma uma adenosina. E nós temos 3 fosfatos. Então, trifosfato de adenosina. As nossas células, elas armazenam energia dentro dessa molécula aqui. E quando a gente precisa fazer alguma coisa, quando, por exemplo, a gente precisa contrair um músculo, que é um processo que precisa de energia, que a gente precisa dar energia para que ele aconteça, as nossas células elas vão quebrar uma ligação com o fosfato. E esse ATP vai virar um ADP, vai ficar com 2 fosfatos. Com isso, a gente fornece energia para esse processo, o processo acontece e seguimos adiante. Então, a gente pode falar que o ATP é como se fosse o nosso dinheiro. A gente vai estocando, até precisar gastar ele. É por isso que muita gente diz que o ATP é a moeda energética da célula. A gente só vai utilizar o ATP caso seja necessário. A energia estocada nas moléculas de ATP são utilizadas em processos metabólicos. Mas afinal, o que significa metabolismo? Bom, metabolismo é a soma de todas as reações químicas que acontecem dentro de uma célula. E no metabolismo, a gente pode dividir ele em 2 classes. O catabolismo, que é quando você pega moléculas complexas, moléculas grandes e complexas, e quebra elas em moléculas simples e energia. Então, você libera energia dessas moléculas. E a gente tem a outra classe, que é o anabolismo, que é o processo inverso, que é quando a gente pega energia e coloca essa energia em moléculas simples, formando moléculas complexas. Na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre processos catabólicos, quando a gente pega moléculas grandes, quebra em menores e forma energia. Mas a soma desses 2 tipos aqui formam o metabolismo. A principal molécula que vai fornecer energia para as nossas células é a glicose. A glicose é um monossacarídeo formado por 6 carbonos. Essa molécula aqui, ela vai ser quebrada pelas nossas células em um processo chamado glicólise para produzir energia na forma de ATP. E essa energia ela vai ser capturada, ela vai ser retirada das ligações químicas que estão na molécula da glicose. A gente vai fazer com que essa glicose ela oxide. E guardem isso muito bem, que vai ajudar tanto aqui na aula de hoje, quanto na aula da semana que vem, quanto nas aulas de eletroquímica, lá da química. Quando falarem oxidação, quando falarem que uma molécula oxidou, significa que ela perdeu elétrons. Então, o que vai acontecer aqui
Com a glicose, é uma oxidação. A gente vai tirar elétrons dela. E se a gente tirar esses elétrons, ela vai perder também alguns átomos e vai diminuir de tamanho. E essas ligações vão nos fornecer energias que a gente vai guardar, estocar na forma de ATP. Então, oxidou significa remoção de elétrons. Enquanto a molécula de glicose estará perdendo elétrons, ou seja, estará sendo oxidada, outras moléculas dentro da respiração celular estarão sendo reduzidas. Quando a gente fala que uma molécula reduz, significa que ela recebeu elétrons. Reduzir, recebeu. Reduziu, recebeu elétrons. E é o que vai acontecer com moléculas que a gente chama de aceptores de elétrons. Essas moléculas, essa classe de moléculas, vai ser responsável por capturar os elétrons que estão sendo tirados da glicose e guardar eles para a gente utilizar eles depois. Trouxe um exemplo aqui da redução de um dos aceptores de elétrons, que é o NAD. Então, essa aqui é o formato do NAD quando ele está sem elétrons. A gente chama ele de NAD+, porque ele está oxidado. Ele está sem o número completo de elétrons. O mais aqui é porque o elétron tem carga negativa. Logo, se ele está sem o número total de elétrons, ele está com uma carga positiva. Quando ele receber 2 elétrons que vierem da glicose, ele vai reduzir. Então, o NAD+, passa a se chamar NADH. Houve uma redução. Ele está carregado com 2 elétrons que vieram da glicose. E o processo oposto, ou seja, a oxidação do NADH, também vai acontecer durante a respiração celular, que é quando ele perder esses 2 elétrons que ele recebeu. Daí o NADH volta a se tornar NAD+. Esses aceptores, eles são muito importantes para capturar esses elétrons, porque os elétrons não podem ficar soltos por aí, pelo citoplasma, e eles têm uma função essencial, principalmente na respiração de organismos aeróbicos, como a gente, para produzir muita energia. Então, os aceptores elétrons, eles são como policiais. Neste caso, nesse exemplo, nessa analogia, os bandidos seriam os elétrons. Então, os aceptores, eles estão correndo atrás desses bandidos, capturando eles e levando para algum lugar. Essa é a função do NADH e a função do FADH2, as duas moléculas que são aceptores de elétrons. Existem 2 tipos de respiração celular. A primeira delas é a respiração aeróbica. A respiração aeróbica acontece em organismos aeróbicos, organismos que só sobrevivem na presença de oxigênio. Então, essa respiração, ela logicamente vai precisar do gás de oxigênio para acontecer e vai precisar também da glicose, que é o substrato, para ter as reações na respiração celular. E ela vai produzir energia na forma de ATP, CO2, o dióxido de carbono e água. E ela é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A respiração aeróbica é tema da nossa próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai se ater à respiração anaeróbica, que ocorre em organismos anaeróbicos, organismos que não precisam de oxigênio para sobreviver. Esse é o caso do nosso primeiro ser vivo, que a gente discutiu na nossa primeira aula. Essa respiração ela é dividida em 2 etapas: glicólise e fermentação. E no final do processo, a gente vai ter também a formação de ATP e de outros produtos. Isso vai depender do tipo de fermentação que o micro-organismo faz. A gente ainda vai falar nessa aula sobre os tipos de fermentação e os produtos que são formados neles. Não sei se vocês perceberam, mas tanto na respiração aeróbica quanto na respiração anaeróbica, a gente tem um início que é comum às duas, chamado de glicólise. Então, a gente vai começar a falar sobre a glicólise e guardem muito bem que essa introdução ela vale tanto para respiração anaeróbica
quanto para a respiração aeróbica, que é o tema da terceira aula. Então, a glicólise, durante a glicólise, a gente vai ter a quebra da glicose em duas moléculas com 3 carbonos. A glicose tem 6, ela vai ser quebrada em duas que tem 3, e vai ser produzido ATP, a nossa moeda energética, e alguns aceptores de elétrons, algumas polícias que capturam os elétrons soltos pelo citoplasma durante esse processo. A glicólise vai ocorrer no citoplasma das células. Para entender um pouquinho melhor sobre esses termos, eu preparei aqui uma animação para vocês. Então aqui eu tenho um desenho de uma célula, mas antes de começar a mostrar o processo da glicólise, vamos primeiro entender o desenho. O que é essa linha aqui, porque tem duas divisões, etc. Bom, aqui a linha é a membrana plasmática. Então, a membrana de uma célula. Na parte aqui da direita, a gente tem o citoplasma representado, o local onde a glicólise ocorre. E na parte ali de cima, na parte mais para a esquerda, a gente tem um meio extracelular. Então, beleza. Agora, o que significa essa molécula que apareceu aqui? Bom, essa molécula apresenta a vocês a glicose. Vamos contar quantos carbonos ela tem, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a molécula de glicose tem 6 carbonos. Como não há necessidade de a gente ficar mostrando a molécula química da glicose, eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou só mostrar os carbonos dela. Então, cada carbono é uma bolinha azul. Então, a gente tem 6 bolinhas azuis. E aqui eu estou representando que a glicose entrou dentro da célula. Quando ela entra na célula, pode começar o processo que a gente chama de glicólise. A célula vai querer quebrar essa molécula para conseguir energia na forma de ATP. Então, a primeira etapa vai transformar a glicose nessa molécula aqui, que a gente chama de frutose 1,6-difosfato. Ela tem 6 carbonos ainda, mas ela tem uma diferença bem notável aqui, né? Ela tem 2 fosfatos grudados em carbonos. Então, para isso acontecer, a célula precisou gastar energia. Como assim? A glicólise, não era para produzir energia? Por que a célula vai gastar energia para produzir energia? Parece meio estranho, né? Mas o problema é que essa molécula aqui, ela é muito estável. Ela não consegue ser quebrada facilmente. Mas essa molécula aqui de baixo, ela é muito instável. Quando a gente coloca fosfato na molécula de glicose, a gente deixa ela muito instável. E aí é mais fácil de quebrar as ligações que estão nela. Então, sim, infelizmente a célula vai ter que gastar 2 ATPs, vai ter que tirar 2 fosfatos do ATP para produzir esse intermediário aqui, que é a frutose 1,6-difosfato. Então, gastando 2 ATPs, o ATP vira ADP. Então, a gente entra com 2 ATPs para dar um fosfato para cada um. E as moléculas de ATP viram ADP. E aí, essa molécula ela é mais instável, ela vai se quebrar em 2 moléculas diferentes. Agora mudou muita coisa, né? Então, percebam que são 2, mas são 2 moléculas com 3 carbonos. Cada molécula vai ter 3 carbonos e um fosfato. Basicamente, o que a gente fez foi uma quebra aqui, ó. Quebrou aqui no meio e a frutose virou gliceraldeído. A partir daí, a gente vai ter a colocação de mais um fosfato aqui. Mas esse fosfato ele não vem do ATP. Ele é um fosfato inorgânico. Então, para transformar essa molécula aqui nessa, a gente vai colocar
mais 2 fosfatos, mas eles não vêm do ATP. Eles são fosfatos que estavam na célula livres, leves e soltos. Com isso, a gente voltou a ter 2 fosfatos presos, mas agora a gente tem, não se esqueçam, 2 moléculas. Então, a gente tem 4 fosfatos presos, 2 em cada molécula. Não se esqueçam que são 2 moléculas aqui, porque a gente quebrou ela no meio. E essa molécula aqui agora, o difosfoglicerato, ele vai se transformar em piruvato. E a diferença entre os dois, basicamente, didaticamente, é que esse aqui de baixo, o piruvato, ele não tem os fosfatos. Então, a gente tirou os fosfatos dele. A gente faz isso com a ajuda do ADP. Então, esses fosfatos, eles vão ir para a molécula de ADP. Como a gente tem 2 em cada molécula, em cada um dos fosfogliceratos, a gente tem 2 fosfatos. Então, no total, a gente tem 4 fosfatos presos que tem que sair dessa molécula para formar o piruvato. Então, a gente vai formar 4 moléculas de ATP a partir de 4 ADP. Não entendeu? Vou explicar de volta. A gente tem aqui a molécula de ADP, que é a mesma molécula, é uma molécula muito igual ao ATP, mas ela tem apenas 2 fosfatos. Então, por isso que ela é difosfato de adenosina. Aqui nessa molécula, a gente tem 2 fosfatos presos. E a gente precisa tirar eles para formar o piruvato. Alguém precisa pegar esses fosfatos. Quem vai pegar? O ADP. Como tem 2 fosfatos em cada uma das 2 moléculas, significa que a gente tem 4 fosfatos que precisam ser retirados. Então, a gente vai formar 4 ATPs. Então, olhem só que coisa louca. A gente precisou gastar 2 ATPs, mas no final a gente produziu 4 ATPs. E produzimos 2 piruvatos. Então, a gente fala que o saldo líquido da glicólise é 2 ATP, porque 2 foram investidos. E no final, a gente recebeu um pagamento de 4 ATPs. Então, o nosso saldo líquido são 2. Para formar o piruvato, a gente também precisa oxidar essa molécula do fosfoglicerato. A gente precisa tirar elétrons dela. E aí vai vir o policial da célula, que é o NADH. E no caso serão 2, porque é um para cada molécula. Lembrem-se que são 2 moléculas dessa aqui. Então, a gente vai ter a entrada de 2 NAD+, que estão oxidados, por isso que tem o maisinho. E eles vão pegar elétrons dessa molécula. Eles vão ser reduzidos. Então, 2 NAD+, formando 2 NADH. Então, no saldo final da glicólise, a gente tem 2 piruvato, que é essa molécula aqui. 2 ATP de saldo líquido, porque a gente gastou 2. Formou 4, mas gastou 2. Então, o saldo líquido são 2. E 2 NADH, que foram os aceptores de elétrons que pegaram elétrons dessa molécula aqui, a partir da quebra de uma molécula de glicose. Uma molécula de glicose. Essa é a glicólise resumida. Para ensino médio, a glicólise é mais resumida. Realmente, a glicólise ela tem 10 reações químicas, mas isso não importa para o ensino médio. Sabendo disso aqui, principalmente do que a glicólise forma, já é suficiente para uma prova de vestibular. Bom, com a formação do piruvato, a gente tem 2 caminhos possíveis. Mas antes de eu continuar falando sobre isso, eu vou explicar as novas linhas que tem aqui. Então, essa linha aqui continua sendo a membrana plasmática, lá dentro continua sendo o citoplasma, e aqui fora o meio extracelular. A gente tem aqui agora uma organela que a gente vai chamar de mitocôndria. Então, é a única coisa diferente aqui desse desenho. Aqui são as membranas da mitocôndria que fazem parte da organela. Então, a gente tem a glicose entrando na célula e formando o piruvato. Como que é o nome desse processo? Glicólise.
Esse piruvato, ele pode entrar na mitocôndria. Ao entrar na mitocôndria, ele pode passar por um processo chamado ciclo de Krebs e depois fosforilação oxidativa. Quando o piruvato entra na mitocôndria e faz esses dois novos processos, a gente fala que essa é a respiração aeróbica. É a respiração que precisa de oxigênio. Agora, quando o piruvato não entra na mitocôndria, continua no citoplasma, ele faz um outro processo que a gente chama de fermentação. Fermentação é a respiração anaeróbica. Então percebam novamente que a glicólise ela é comum a ambas as respirações. Ela é a primeira etapa das duas. Caso tenha o oxigênio, então se o oxigênio está presente e o organismo for aeróbico, a gente tem tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa. Temas da próxima aula. Quando não tem oxigênio, a gente tem a fermentação. Então percebam que o piruvato pode seguir dois caminhos diferentes a partir da glicólise. Vamos agora entender o que acontece quando o piruvato começa a fermentar, ou seja, começa a fermentação. A fermentação ela ocorre nos organismos anaeróbicos para, basicamente, a gente reciclar os nossos aceptores de elétrons. Vocês vão ver na aula que vem que os aceptores de elétrons eles são usados na respiração aeróbica na última etapa, que é a fosforilação oxidativa. E eles vão produzir muita energia mesmo. Mas aqui, em organismos anaeróbicos, eles não têm um destino final. E aí surge um problema muito grande para organismos anaeróbicos. Se eles não têm aceptores livres no citoplasma, eles não conseguem continuar a glicólise. E aí eles não conseguem produzir energia na forma de ATP. Então, os organismos anaeróbicos, eles fermentam o piruvato para, basicamente, manter a glicólise ativa. Eles fazem esse processo inteiro aqui, formando o piruvato em alguma coisa, nesse caso é o lactato, somente para reciclar o que era NADH em NAD+, ou seja, para oxidar o NADH. Tendo o NAD+ livre, ele pode ser utilizado na glicólise para produzir mais energia. Se não tiver essa etapa aqui, você não tem NAD+ no citoplasma e a produção de energia acaba. Então, a fermentação é um reciclador de receptores de elétrons, é um reciclador das polícias que estão nas nossas células. O primeiro tipo de fermentação é a fermentação lática. Na fermentação lática, a molécula de piruvato vai ser transformada em lactato. Para que isso aconteça, um NADH precisa doar seus elétrons para essa molécula. Quando ele faz isso, o piruvato se transforma em lactato. Mas o principal para os organismos anaeróbicos, o NADH vira NAD+. Então a gente tem a oxidação do NADH. Esse NAD+, ele volta lá para a glicólise, onde ele pode participar de novo e a célula pode manter a produção de energia. Isso vai acontecer principalmente em bactérias anaeróbicas, e aqui um exemplo que eu trouxe são os lactobacilos. Mas a fermentação lática ela também pode acontecer na gente. Exatamente. A gente é aeróbico, mas em certos casos a gente pode ter respiração anaeróbica. Um desses exemplos é quando a gente faz uma atividade anaeróbica. Quando você está correndo uma maratona, quando você está fazendo um exercício sem parar, incansável, que você fica esgotado, você começa a sentir uma queimação no teu músculo, certo? Essa queimação não é nada mais, nada menos do que o ácido lático. Então, quando você sente uma queimação nos músculos após realizar uma atividade intensa, significa que os seus músculos fermentaram. Por que eles fazem isso? Porque quando você está numa atividade anaeróbica, a quantidade de oxigênio que você está colocando para dentro do seu corpo, ela é insuficiente
para a quantidade de energia que você está gastando. E as células, elas vão fazer de tudo para você não morrer. Basicamente é isso. Então, na ausência de oxigênio, a respiração aeróbica não acontece. Então, o piruvato não entra na mitocôndria e faz ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Ele continua no citoplasma e faz fermentação. Faz fermentação lática, forma lactato e, pelo mesmo motivo dos anaeróbicos, forma o lactato para reciclar os aceptores de elétrons, que são os NADH, para que você não pare de fazer glicólise e continue a produção de energia. Então, é basicamente por isso que quando a gente faz exercícios anaeróbicos, a gente tem a sensação de um ácido queimando. Realmente é um ácido chamado de ácido lático ou lactato. O outro tipo de fermentação é a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, o piruvato vai ser transformado em etanol, que é o álcool de bebidas alcoólicas. No processo, a gente também vai ter a liberação de CO2, gás carbônico, dióxido de carbono. E também o principal da fermentação, você tem um NADH sendo transformado, sendo reciclado em NAD+. Você tem a oxidação do NAD+, que volta para a glicólise para manter a atividade, a produção de energia intacta. Esse tipo de fermentação ele ocorre em fungos que a gente conhece como leveduras. Não conhece a levedura? Eu tenho certeza que você conhece. Ele também é chamado de fermento biológico. Então, esse fermento que a gente usa para fazer pão caseiro são nada mais nada menos do que são pequenos micro-organismos, pequenos fungos, chamados de leveduras. Bom, agora eu trouxe algumas aplicações econômicas da fermentação. A primeira delas é a produção de bebidas alcoólicas. Vocês viram que na fermentação alcoólica a gente tem a liberação de etanol, que é o álcool das bebidas alcoólicas. Então, os seres humanos eles tiveram uma ideia incrível de pegar esses micro-organismos e fazer eles produzirem bebidas alcoólicas para a gente. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como fazer algumas bebidas alcoólicas utilizando os micro-organismos, no caso, as leveduras. Então, se você pegar a cevada e deixar as leveduras fermentarem a cevada, a gente tem a produção da famosa cerveja. Agora, se você der uva como substrato para as leveduras, você tem a produção de vinho. Se você for mais chique, você também pode ter a produção de champanhe. E se você pegar o arroz, isso mesmo, o arroz, e der ele para a levedura, você tem a produção de sake, a bebida alcoólica típica do Japão. Outra aplicação interessante da fermentação é na panificação. Durante a fermentação alcoólica, a gente tem a liberação do CO2, que é um gás. E os seres humanos tiveram a incrível ideia de usar esses organismos que fazem fermentação alcoólica para fazer com que as massas cresçam. Então você vê essas bolinhas aqui, essas bolinhas no pão, é aonde o gás carbônico passou. Então os organismos fermentaram aqui o substrato que forma o pão, o trigo, etc., né, a massa, e eles deixam rastros pelo caminho, fazendo com que o pão cresça em altura. Mas, professor, se a fermentação alcoólica é utilizada para a produção de pães, por que quando a gente come um pão, a gente não sente o gosto de álcool? Bela pergunta, meu caro aluno, minha cara aluna. Para responder essa e outras perguntas que estejam pipocando na sua cabeça, eu vou utilizar um artifício bem interessante, o programa MasterChef. Na última edição do programa, a Revanche, a gente teve uma prova em que 2 participantes tiveram que fazer pães. Foi a maior prova da história do MasterChef, ela durou 24 horas e ela foi feita por 2 participantes, a Kathleen
e o Tiago. Esse aqui é o jurado do programa, o Jacan, um dos jurados. E quem perdesse a prova estava eliminado do programa. Durante o primeiro dia, eles fizeram a massa dos 3 pães e deixaram eles para descansar. Biologicamente falando, quando um pão está descansando, é o momento que ele está em maior atividade. É o momento em que as leveduras estão trabalhando e estão fermentando aquela massa, produzindo CO2, produzindo etanol. Com a produção principalmente do CO2 a partir da fermentação alcoólica, as leveduras estão ajudando a que a massa do pão ela cresça em tamanho. E é isso que as pessoas que fazem pães querem que a massa cresça. Por isso que a gente coloca fermento biológico na massa do pão. E aí, quando acabou o primeiro dia de prova, eles colocaram esses pães numa geladeira, deixaram eles lá a noite inteira e no dia seguinte eles se retiraram. Quem assistiu o programa sabe que os pães não cresceram muito bem, mas até que deu um trabalho bem interessante. Quando eles tiraram os pães, nesse segundo dia, eles aí sim colocaram eles no forno. Então preste muito bem atenção que tem pessoas que confundem um pouco essa história. Quando você coloca o pão no forno, não é o momento que ele vai crescer mais a massa. Ele cresce a partir das leveduras, a partir do fermento biológico, quando ele está fora do forno. Quando você coloca a levedura dentro do forno, você simplesmente mata ela, aniquila ela, destrói ela totalmente. Então, dentro do forno, não vai acontecer fermentação. Acontece a fermentação fora do forno. E a outra coisa que acontece também, que responde à pergunta que você me fez, é que quando ela está no forno, quando o pão está no forno, o forno com certeza está numa temperatura maior do que 100 graus Celsius, que é mais do que suficiente para que o etanol evapore. Quando o etanol evapora, quando você comer o pão, você não vai sentir o gosto de álcool. E os pães aqui na prova, né, para terminar essa historinha interessante, ficaram bem bonitos, embora não tenham crescido tanto. Foi um resultado satisfatório. Aqui você tem as marquinhas do CO2 e realmente deram pães bem interessantes. Não vou dar spoilers de quem ganhou a prova. Se você quiser saber, assista o programa. Aliás, assista todas as edições do MasterChef porque elas são muito interessantes e eu super recomendo. Alguns tipos de bactérias, como os lactobacilos, são responsáveis pela produção de alimentos como iogurtes e queijos. Eles pegam os carboidratos presentes no leite e fermentam eles, produzindo ácido lático. É por isso que quando você come um iogurte, você sente um gosto meio ácido na boca. É graças ao ácido lático que está ali presente por causa da fermentação lática que um micro-organismo fez naquele produto. Vamos então para o desafio da semana, o Lancei a Braba da semana. Vou lançar a braba aqui então. Uma questão da Federal do Paraná, de segunda fase de 2008. A glicólise, representada na figura abaixo, é uma sequência de reações metabólicas que envolvem o consumo de glicose para a produção de ATP, a principal forma de energia química utilizada pelas células. Em condições anaeróbicas, pode ocorrer a formação de álcool etílico, consequência do processo de fermentação. Então, vocês têm a imagem aqui da fermentação alcoólica. Pergunta-se: explique por que, apesar de ser necessário um aporte constante de glicose, apenas uma pequena quantidade de nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, é suficiente para manter o processo funcionando, gerando ATP para o organismo. Quem quiser responder a pergunta, procure lá a postagem no Google Sala de Aula, vai ter uma atividade na qual vocês vão poder estar respondendo esse exercício. Para terminar a aula de hoje, eu trouxe a frase de um importantíssimo educador brasileiro, Paulo Freire. A frase diz o seguinte: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então é isso, não tenham medo de remodular a história de vocês ao longo dessa jornada. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!